Oi, pessoal! Meu nome é Fernanda Carine e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre biotecnologia de micro-organismos, focando nos caminhos de carbono para a formação dos produtos do metabolismo, tanto o metabolismo primário quanto o metabolismo secundário. Espero que vocês tenham assistido à aula anterior e tenham compreendido sobre este assunto. Então, vamos lá? Então, pessoal, nós vamos começar falando sobre os caminhos do carbono para a formação do metabolismo primário. Como nós vimos na aula anterior, o ácido pirúvico ele pode ser utilizado para a produção de dois tipos de produto: os produtos resultantes do catabolismo e os produtos resultantes do anabolismo. Quanto aos produtos resultantes do catabolismo, os nossos produtos catabólicos, eles são formados a partir da fermentação do ácido pirúvico. E esse ácido pirúvico ele pode ser produzido pelas aquelas três vias que nós vimos na aula anterior: a entinedodorófilo, a via das pentoses fosfato e a nossa glicólise, a Embdemeyer-Hoff-Parnas. Existem alguns produtos de grande importância, como o etanol, o ácido acético, o 2,3-butanediol, a acetona, o butanol e o ácido lático. E a natureza destes produtos vai depender amplamente da espécie dos organismos que vão ser utilizados, mas também vai depender do pH, da temperatura, da aeração, das condições do cultivo. Quanto aos produtos resultantes do anabolismo, os principais exemplos dessa classe são os aminoácidos, as enzimas, o ácido cítrico e os ácidos nucleicos. E nós vamos discutir com mais detalhes sobre as rotas de formação destes produtos ao longo da nossa disciplina. Aqui, no momento, nós vamos apenas citá-los, mas futuramente nós vamos falar sobre os seus mecanismos de regulação e outros detalhes que merecem ser abordados. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os caminhos do carbono para a formação dos produtos do metabolismo secundário. Embora os metabólitos secundários eles sejam muito diversificados em sua natureza, enquanto a sua natureza química, eles utilizam apenas algumas vias biosintéticas que estão relacionadas com intermediários do metabolismo primário. Lembrando que eles são produzidos em resposta às condições desfavoráveis à multiplicação celular. Assim, nós podemos classificar os produtos do metabolismo primário em 6 vias metabólicas: em produtos secundários derivados do esqueleto de glicose, em produtos secundários relacionados aos nucleosídeos, em produtos secundários derivados da via do shikmato, em produtos secundários derivados da via do policetídeo, em terpenos e esteroides e em compostos derivados de aminoácidos. Agora nós vamos discutir brevemente sobre cada uma destas vias. Agora eu quero que vocês observem aqui, nesta rota metabólica hipotética, que ela está representando todas as possíveis rotas, as possíveis vias para a formação dos metabólitos secundários. Aquelas 6 vias que nós citamos anteriormente estão aqui presentes nesta rota. Nós podemos observar que nesta seta mais grossa nós temos o fluxo principal do carbono, enquanto que nas setas mais finas nós vamos ter as rotas para a formação dos metabólitos primários. E nas setas que elas têm este formato aqui, nós vamos ter as rotas para a formação dos metabólitos secundários. Agora, nós vamos comentar um pouco sobre este grupo especial de metabólitos que nós destacamos aqui, que são aqueles derivados do esqueleto de glicose. Observem aqui que eles saem diretamente da glicose e são convertidos no nosso metabólito secundário. O esqueleto de carbono da glicose, dessa maneira, ele vai ser incorporado de forma inalterada ou quase inalterada em alguns antibióticos e outros metabólitos, como a streptomicina, que ela está aqui, nesta figura, ilustrada desta maneira. Aqui nós temos a nossa glicose e você pode observar que há este esqueleto de forma inalterada dentro da streptomicina. Esta incorporação ela é muito comum
principalmente em alguns actinomicetos e alguns fungos. Agora, nós vamos comentar sobre os produtos secundários relacionados aos nucleosídeos, que estão destacados aqui em verde. Vocês podem observar que eles são derivados da pentose, aqui na via das pentoses fosfato. E vocês sabem que a via das pentoses fosfato, vocês viram isso na aula anterior, que ela vai fornecer a ribose, que é um açúcar de 5 carbonos, C5 aqui ilustrado na figura. E ela vai ser muito utilizada para a biossíntese de nucleotídeos. Lembrando que os nucleotídeos são aqueles blocos estruturantes do DNA, do RNA, vocês se lembram? Então, neste grupo, nós vamos ter como alguns exemplos os antibióticos, e nesse caso nós vamos chamar esses antibióticos de antibióticos nucleosídicos. Um exemplo bem interessante é a bleomicina, que está ilustrada aqui. E também a incorporação que acontece é da ribose de alguns nucleotídeos, que eles são incorporados dentro da estrutura do metabólito secundário, como vocês podem observar aqui. A incorporação de adenina ou de guanina dentro da bleomicina. E esta rota ela é muito comum também em actinomicetos e fungos, como na rota anterior. Nós temos aqui agora destacados em verde os produtos derivados da via do shikamato. Aqui nós temos apenas um produto, mas existem muitos outros produtos que são derivados dessa via. O shikamato é este composto aqui, o ácido, também chamado de ácido shiquímico, que ele tem 7 carbonos e ele é constituído da condensação de uma tetrose, neste caso da eritrose 4-fosfato, tem 4 carbonos, que ela está aqui, ela é obtida da via das pentoses fosfato, com uma triose, neste caso a fosfenolpiruvato, que ela está presente na via Embden-Meyerhoff-Parnas, na nossa famosa glicólise. Então, o shikamato, que é um composto de 7 carbonos, ele é resultado da condensação de uma tetrose com uma triose. Depois, esse shikamato ele vai ser convertido em corismato, em ácido corísmico, que ele vai ser o intermediário-chave na formação de vários produtos, incluindo os aminoácidos aromáticos, como a fenilalanina, o triptofano e a tirosina. Estão aqui os exemplos. E nós também vamos ter que o ácido corísmico também vai ser um precursor de inúmeros metabólitos secundários, como o cloranfenicol, o ácido 4-aminobenzoico, as feanzinas e a piocianina. E esses compostos secundários, geralmente, eles vão ter uma atividade antimicrobiana. Então, esta rota ela é muito comum, ela em streptomicetos e ela é menos utilizada em fungos. E geralmente, como esta rota ela constitui de shikamato e corismato, ela também é chamada pode ser referida como a rota do shikamato-corismato, não apenas como os derivados da via do shikamato. Aqui nós temos destacados neste verde água os produtos derivados da via do polissetídeo. O polissetídeo também é chamado de beta-policetometileno e ele é um composto de cadeia longa com repetições de CCH2, como vocês podem observar aqui, ou seja, ele é composto por unidades de C2. E eles podem ser classificados como tricetídeos, tetracetídeos, pentacetídeos, etc., dependendo do número de C2, do número desta unidade aqui que eles possuem. Observem nesta imagem que nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós temos um tetracetídeo. Nesse exemplo, o tetracetídeo que nós temos é chamado de ácido orselênico, que é o nosso exemplo aqui. Então,
Esta via do polissatídeo ela é muito utilizada para a produção de metabólitos secundários e ela é muito conhecida em fungos, apesar de que ela pode aparecer em alguns actinomicetos. Como exemplo, nós temos algumas tetraciclinas que são produzidas pela Streptomyces griseus. Neste caso, a síntese dos polissatídeos ela vai ser muito semelhante à síntese de ácidos graxos que vocês devem ter visto em bioquímica. Ela vai acontecer pela reação de descarboxilação do malonato e uma perda de CO2, ou seja, de uma descarboxilação. E vai acontecer sucessivas reações de condensação com malonato, descarboxilação, condensação com malonato, descarboxilação. E enquanto acontecem essas reações, vai aumentando a cadeia do polissatídeo. Ela vai ficando cada vez maior. Vai aumentando as suas unidades de C2. Até que esse produto ele vai ser originado e ele vai passar por algumas transformações, chegando aqui no produto final. Então, aqui em azul, nós vamos ter alguns exemplos de terpenos, esteroides, carotenoides, que são também metabólitos secundários. E eles são derivados do acetato. O acetato, neste caso, ele vai entrar na via do ácido mevalônico, do mevalonato, que é essa estrutura aqui, um composto de 6 carbonos, e ele vai ser convertido em diferentes compostos, em terpenos, esteroides, carotenoides, mas esses compostos têm uma coisa em comum. Todos eles vão ser derivados do isopropeno, que é essa estrutura aqui de 5 carbonos. Primeiramente, vai acontecer a síntese do mevalonato, do ácido mevalônico, em que ela vai acontecer a partir de acetato ou leucina. Neste exemplo, nós estamos utilizando o acetato como ponto de origem, como ponto-chave da reação. E então, o isopropeno ele vai ser sintetizado, ele vai ser originado a partir de reações de descarboxilação ou de desidratação. E posteriormente ele vai passar por algumas reações de ciclização, de formação de anel para originar esteroides, por exemplo, ou ele pode passar por outras modificações mais estruturadas em sua estrutura para originar outros compostos. E esta rota ela vai ser muito importante, só reafirmando, porque ela vai poder produzir esteroides e hormônios que são essenciais para os mamíferos, e além de produzir uma variedade de metabólitos secundários em plantas e fungos. O nosso último exemplo de metabólitos secundários hoje serão os metabólitos derivados dos aminoácidos. Os aminoácidos são aquelas estruturas que são monômeros das proteínas e eles vão ser derivados do catabolismo da glicose, em que eles podem surgir a partir das pentoses, das trioses, do piruvato, ou de vários pontos dentro das rotas que vão catabolizar a glicose. Neste exemplo, nós temos que a serina e a glicina elas vão ser derivadas de uma triose, observem aqui. Nós temos a vanila, que vai ser derivada do acetato. Nós também vamos ter o ácido aspartico, que é derivado do ácido oxaloacético, aqui o nosso aspartato, derivado do oxaloaceto. Temos a metionina, a teorinina e a isoleucina, que é derivado do aspartato, que também são aminoácidos. Nós temos o ácido glutâmico, que é derivado do ácido oxoglutâmico, aqui. E aqui o glutamato. É um dos mais importantes também, aminoácidos, para a parte de alimentos. Nós temos alguns aminoácidos aromáticos também, que vão ser derivados da via do shikamato, que nós aprendemos um pouquinho na aula de hoje, aqui, como o triptofano, a tirosina e a fenilalanina.
E existem compostos secundários, metabólitos secundários, que vão ser derivados desses aminoácidos. Então, pessoal, só para finalizar, nós voltamos aqui para a nossa rota metabólica gigantesca, que nós discutimos um pouquinho na aula de hoje, e eu deixei destacado para vocês alguns aminoácidos, os aminoácidos aromáticos, e aqui neste grupo a serina, a glicina, a cisteína, a valina e a lisina. E agora nós vamos citar alguns exemplos de compostos de metabólitos secundários derivados destes aminoácidos. Como exemplo, nós temos a abadicina, que é produzida pelo fungo Penicillium e vai inibir tumores em plantas. Observem que ela é derivada da glicina, ou seja, ela vai conter a glicina em sua fórmula estrutural. Nós também temos o ibotênico, que é produzido pelo fungo Anamita muscaria. O ibotênico é um excelente inseticida. Nós temos a psilocibina, que vai causar alucinações, é um alucinógeno, produzido pelo fungo Psilocybe. Nós temos os alcaloides de ergot, que são toxinas, produzidas pelos fungos do gênero Claviceptes. Neste caso, como exemplo, nós temos o Claviceptes purpurae. Também nós temos a gliotoxina. A gliotoxina ela é produzida pelo fungo Trichoderma. É um excelente antifúngico e antibacteriano, é altamente ativo, e ela vai ser derivada de mais de um aminoácido, vai ser derivada de 2 aminoácidos. Nós também temos a amanitina, que é uma toxina derivada a partir de 2 aminoácidos. Ela é produzida pelo cogumelo amanita. E nós temos a malformina, do fungo Aspergillus, que ela é derivada de 3 aminoácidos, da lileucina, da deleucina e da cisteína. E ela vai induzir curvaturas, induzir uma má formação em mudas de milhos. Então, era só isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Falar um pouquinho dos caminhos do carbono para a formação de produtos do metabólito primário, que vão ser aqueles produtos resultantes do catabolismo ou do anabolismo, que vão ter uma relação direta com a sobrevivência, com o crescimento celular, e também falar um pouquinho dos caminhos do carbono para a formação de produtos do metabolismo secundário. Neste caso, a gente falou sobre os produtos derivados do esqueleto de glicose, dos relacionados aos nucleosídeos, da via do chiquimato, da via do polissetídeo, dos terpenos, carotenoides e esteroides, e também, por fim, dos compostos derivados dos aminoácidos. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo meu número pessoal, ou pelo e-mail, ou pelo Moodle. E eu aguardo vocês. Até a próxima aula!